incrédulos de Tessalônica se opuseram raivosamente contra o Evangelho, assaltando a casa de Jason, onde Paulo se hospedara. Posteriormente viajaram até a cidade de Bereia, tentando igualmente expulsar Paulo daquela cidade. Gente, esse homem chamado Jason, ele teve um papel fundamental na estadia de Paulo em Tessalônica. Vamos lá, Atos 17. Jason. Atos 17. Se não fosse esse Jason aí, Paulo seria assassinado, gente. Atos 17. Atos 17. Versículo 1. Olha só. Atos 17, versículo 1. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: esse Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. A tradução é um pouquinho diferente, tá? Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, é sempre assim, né? E agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão, ou seja, eles iam linchar Paulo e Silas. 6. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes das cidades, clamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. E Jason os hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e os demais irmãos após pagarem o pagamento de fiança estipulada. Gente, o que está acontecendo aqui? Que Jason fez a barreira de contenção, ou seja, vamos proteger o nosso pastor Paulo. Então, Paulo, na madrugada, ele foge da cidade, escapa da cidade, e Jason fica ali fazendo a barreira de contenção, protegendo o pastor. Aliás, essa deve ser a nossa função. O obreiro sempre fazer aquela barreira de contenção. Então, Jason, nesse caso, sofreu, né? Teve aí um prejuízo financeiro, porque ele teve que pagar uma fiança para ser liberto, mas Paulo foi poupado. Então, esse texto aí relata, e veja bem, olha que coisa fantástica. Quantas semanas Paulo ficou aí nessa cidade? Na leitura que nós fizemos aí por cima? 3 sábados. 3 sábados, isso quer dizer? 3 semanas. 21 dias. Em 21 dias, Paulo fundou uma igreja. Ele é muito louco esse cara. Você viu? Ele vai na sinagoga debater com os caras. Ele chega na sinagoga, porque veja bem, Paulo é assim, ele chega na cidade, ele vai para onde? Sinagoga. Toda cidade ele chega, sinagoga. Ele chega na sinagoga, senta e começa a ouvir os judaizantes. E toda palestra de um rabino, tem um período da palestra que o rabino abre oportunidades para alguém da plateia fazer um comentário. Normalmente isso acontecia. E aí, ele conhecendo os dois lados, ele conhecia e chegava, aí ele ganha, mas também causa muito inimigo, né? O evangelho ele é dessa forma. O evangelho é dessa forma. O evangelho beneficia o ministério, mas também te provoca muitos inimigos. Porque quando você começa a combater, não só inimigos pessoais, pessoas físicas, mas o adversário. Quem aqui tem um inimigo por causa do evangelho? E quando ele não vem espiritualmente, ele envia os seus emissários.
Teve um rapaz no dia da inauguração, ele falou assim, depois que você pregou. Ele falou, você sabe, né? Eu falei, sei o quê? Ele falou assim, seu nome está lá na mesa do capeta. E assim, ó, esse daqui nós temos que Deus. Mas onde você tirou isso aí? Eu falei, olhando. Mas uma coisa assim, sim, se for o mundo, você vai ficar, poxa, pior que é verdade mesmo. Gente, ó, é mais ou menos assim, né? Parafraseando, fazer uma ilustração aqui bem básica. Essa cadeira aqui, ela, o local dela é ali. Imagina, o local dela é aqui, mas ela está aqui. Ninguém pegou na cadeira para colocar ela no lugar. É só você chegar, pegar a cadeira e colocar ela no lugar, você arrumou um inimigo. Você arrumou um inimigo mortal, né? E eu repito, quando ele não vem espiritualmente, né, dentro das suas pressões que ele nos causa, ele manda um emissário. Vem do campo. E aí você precisa aliás, é nesse momento que você precisa identificar o seu inimigo. O seu inimigo não é a tal pessoa. O seu inimigo, ele está tentando entrar na mente para te provocar. E aí que nós temos que fazer como Paulo, capacete. Capacete. Olha só, de acordo com Atos 17:2, Paulo passou quantos sábados? 3. Gente, para evangelizar a cidade inteira, 3 semanas, 21 dias, o cara tem que ser muito bom, né? E outro lá não tinha microfone, né? Só no gogó. Só no gogó. Isso é muito importante porque não tinha a questão do microfone, do alto-falante. Tente imaginar, quando você pega Mateus capítulo 5, 6 ou 7, a Bíblia diz que Jesus está no monte entregando o sermão para uma multidão. E isso é lógico, porque se você pegar Mateus 5, 1 e 2, a Bíblia diz assim: e Jesus subindo ao monte, falou a... Por quê? Era um meio da comunicação chegar até o último lá da fila. Por quê? Ele sobe no monte, ele fala e o eco vai chegando nas pessoas. Não tinha microfone, né? Isso de fato é muito interessante. Passou 3 sábados pregando na sinagoga de Tessalônica. A narrativa lucana, ou seja, o livro de Atos escritos por Lucas, chamada de narrativa lucana, parece dar a entender que a turbulência que forçou a partida do apóstolo ocorreu imediatamente depois de sua ministração na sinagoga. E Atos 17:10 indica que os cristãos enviaram Paulo para fora da cidade, assim que a agitação se acalmou. Não obstante, alguns estudiosos pensam que há um hiato entre o ministério paulino na sinagoga e o levante contra o apóstolo Paulo, porquanto Paulo menciona que precisou trabalhar para sustentar-se em Tessalônica. Durante o período que ele ficou ali, Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 7 ao 11, que as mãos dele, para se sustentar, as mãos dele foram muito úteis. Ou seja, Paulo não quis ser sustentado pelos irmãos de Tessalônica, até para não dar margem, né? Porque veja 20 dias pregando o evangelho, causa uma confusão danada. Já pensou se ele usa do dinheiro dos irmãos, dos novos convertidos? Opa, Paulo, não, as minhas mãos ainda servem para alguma coisa. Paulo vai dizer que ele era construtor, ou seja, a profissão de Paulo, construir tendas, né? Tendas, para vender no comércio. Ou seja, Paulo, nesse caso aqui, diferentemente dos filipenses, Paulo evitou pegar o dinheiro da igreja, né? Nesse caso ele trabalhou. Bom, o motivo da carta, para nós irmos embora. Motivo da carta: Timóteo encontrou-se com Paulo em Atenas, foi mandado de volta a Tessalônica e mais tarde se reuniu ao apóstolo em Corinto. O relato de Timóteo sobre os Tessalonicenses foi a razão que Paulo escreveu 1 Tessalonicenses. Veja, Paulo, ele fica 3 sábados, prega o evangelho e sai fugindo, vai fazer a viagem missionária. Paulo, posteriormente, envia Timóteo para saber como que a igreja está. Porque veja bem, foi aqui que eu disse que Paulo, ele abre as igrejas, mas procura saber como que elas estão. Foi, né? Normalmente era mais ou menos assim. Paulo, ele faz as viagens missionárias. Quando ele termina as viagens, ele volta, passando nas igrejas que ele fundou, para saber como eles estão.
porque Paulo era um pastor que cheirava a ovelha. E essa é a função do pastor, saber como a ovelha está. Né? E ele tem essa preocupação. E então envia Timóteo. Timóteo vai até a igreja, vê o que está acontecendo, faz um relatório e leva para Paulo. E Paulo então vai escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, corrigindo a informação acerca da vinda do Senhor Jesus. Continuaremos semana que vem, ok? Semana que vem eu aguardo vocês.